sentiu que mesmo sendo cristão, ainda tropeça nos mesmos pecados de sempre? Você ama a Deus, quer seguir Jesus, mas parece que algo dentro de você te puxa para trás? Se isso já aconteceu com você, não desligue esse vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Sério, se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar algo que talvez ninguém nunca te contou sobre ser cristão e pecador ao mesmo tempo. Olha só, ser cristão não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca errar, nunca cair, nunca ter pensamentos que você sabe que não deveria ter. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, até os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia. Todos eles tiveram suas lutas. Então por que a gente acha que precisa ser impecável para ser cristão de verdade? Agora deixa eu te perguntar, você já pegou-se pensando, eu não sou bom o suficiente para Deus? Ou pior, já sentiu que por causa daquele pecado que você não consegue largar, Deus está meio que desistindo de você? Se isso está passando pela tua cabeça, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira do inimigo. Deus não te vê como um caso perdido, Ele te vê como um filho, como alguém que Ele escolheu antes mesmo de você nascer. Mas então, como lidar com essa batalha constante contra o pecado? Pensa no rei Davi. Esse cara é chamado de homem segundo o coração de Deus. Cometeu adultério com Batseba e ainda mandou matar o marido dela para encobrir o seu erro. Isso é pesado. Mas sabe o que aconteceu depois? Davi se arrependeu de verdade. Ele caiu de joelhos, chorou, pediu perdão e Deus o restaurou. Em Salmo 51 é o grito do coração dele dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não era perfeito, mas ele sabia onde ia encontrar forças para continuar na graça de Deus. Sabe o que é pior? Muitos de nós cristãos vivemos como se o pecado fosse mais forte do que a cruz. A gente cai, se sente sujo e acha que precisa se limpar antes de voltar para Deus. Meu irmão, isso é o oposto do Evangelho. Jesus já pagou o preço, Ele já te limpou. O que você precisa fazer é se levantar, confessar e dar um passo de volta para Ele. Agora escuta isso, o pecado é como uma corrente, ele te prende, te faz sentir que você nunca vai ser livre. Mas a Bíblia diz em João capítulo 36, que o seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então por que a gente vive como escravos? Por que a liberdade não é automática? É uma escolha diária, é como uma academia. Você não vai levantar 100 quilos no primeiro dia, mas se você for todos os dias com consistência, você vai ficar mais forte. A vida cristã é assim, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus um dia de cada vez. Tá, mas e quando a tentação vem forte? Tipo, você tá ali rolando o feed do Instagram e de repente aparece algo que você sabe que não deveria ter visto. Ou você tá com raiva, querendo explodir com alguém e sabe que isso não é de Deus. O que fazer? Primeiro, ore. Só fala: Jesus, me ajuda, eu não quero isso. Segundo, foge. A Bíblia diz para fugir da tentação, não para ficar brincando com ela. José, lá no Egito, quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, o que é que ele fez? Ele correu, literalmente. Às vezes, a melhor coisa é fechar o celular, sair do ambiente, mudar o canal e ter mais uma coisa que ninguém te conta. O pecado não é sobre o que você faz, mas sobre o que você deixa entrar no seu coração. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração procede os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Então, meu irmão, cuide do que está entrando na sua mente, o que você está assistindo, o que você está ouvindo, as músicas, os vídeos, as conversas, tudo isso está moldando quem você é. Agora eu deixo te desafiar. Qual é aquele pecado que está te segurando hoje? Pode ser uma fofoca que você não resiste, a pornografia que você acha que ninguém vê, ou até mesmo a preguiça espiritual que te faz ignorar a Bíblia e a oração. Seja o que for, Deus sabe. E Ele está te chamando agora para dar um passo. Não é para ser perfeito amanhã, é para ser fiel hoje, sabe? Eu já vi jovens como você, cheio de fogo por Deus, mas que caem porque acham que precisam lutar sozinho. Mas você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Ele é quem te dá forças para vencer. E quando você cai, Ele é quem te levanta. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas se levanta.
Então levanta. E aqui vai uma verdade que pode mudar a sua vida. A santidade não é sobre nunca pecar, é sobre odiar o pecado e amar a Deus mais do que tudo. É sobre escolher Ele, mesmo quando a carne grita por outra coisa. É sobre orar, mesmo quando você está cansado. É sobre abrir a Bíblia, mesmo quando você acha que não entende nada. Pequenos passos, meu irmão, levam você para mais perto de Deus. Agora, antes de fechar, deixa eu te contar uma única coisa. Tem uma história na Bíblia sobre um cara chamado Pedro. Ele era discípulo de Jesus, mas negou o mestre 3 vezes na hora mais difícil. Mano, imagina a vergonha que ele sentiu. Mas sabe o que Jesus fez? Depois da ressurreição, ele foi atrás de Pedro. Não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro, com um coração quebrado, disse que sim. E Jesus usou de forma poderosa. Meu irmão, Jesus está te perguntando a mesma coisa hoje. Você me ama? E se a sua resposta é sim, então Ele está pronto para te usar, mesmo com as suas falhas. Então, aqui vai o que você precisa fazer hoje. Primeiro, confessa aquele pecado que está te segurando. Fale com Deus, seja honesto. Segundo, tome uma atitude prática. Se é o celular que te faz cair, coloque um filtro. Se é uma amizade que te puxa para baixo, dá um passo para trás. E terceiro, mergulhe na palavra. Comece com um versículo por dia. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso aqui é poderoso. Ser cristão e pecador ao mesmo tempo é a realidade de todo mundo que segue Jesus. Mas a diferença está em não desistir. Deus não espera a perfeição, Ele quer a sua fidelidade. Então levanta a sua cabeça, dá um passo em direção a Ele e deixa Ele transformar a sua vida. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a mensagem que vai mudar a vida de um amigo e de um parente. Deixe o seu comentário aqui embaixo me contando o que Deus está falando com você.